Quem vem conosco hoje é Márcia Tiburi, professora, doutora em filosofia, artista plástica, autora de grandes obras, estará conosco hoje junto à plateia virtual. Bem-vinda, Márcia! Oi, Cris, boa tarde, que prazer te escutar e poder ter esse papo com você e com o pessoal da feira. Muito feliz por você estar aqui conosco. Falei com ela, ela está um pouquinho longe da gente, mas tão perto aqui pela telinha. Hoje vamos falar sobre verdade, mas antes disso, eu gostaria de saber, Márcia, como começou essa sua paixão pelo livro, pela escrita, enfim, e até pelas artes? Então, Cris, eu acredito que todas as pessoas que têm uma... Como dizer isso, meu Deus? É difícil responder isso, viu? Pode parecer simples, mas não é. Então, o nosso país, eu vou falar a partir do concreto. O nosso país é um país que tem muitos problemas históricos com a cultura e com a educação. E eu tive a sorte de vir de um contexto em que, por mais que as pessoas não fossem letradas, a minha família, por exemplo, a minha mãe era uma pessoa que valorizava muito a educação. Então, nós fomos para a escola, embora não fosse uma coisa tão absoluta e tão necessária, considerando o lugar ao qual as classes exploradas são previamente condenadas. Então, quero dizer com isso, quem é pobre no Brasil já é condenado a não ter educação. Então, quando uma família pobre valoriza a educação e manda seus filhos estudarem, então aí a gente tem uma sorte. Porque isso não deveria ser uma sorte, isso deveria ser uma política pública, né? Então, eu estudei, estou contando isso só para dizer que eu, por exemplo, eu não lido, embora eu reconheça isso que você está falando, que a gente se apaixona ou não, questões de possibilidade que geram os apaixonamentos das pessoas, né? Então, quero dizer com isso que, assim... Quantos jovens, quantas crianças poderiam se apaixonar pela educação e não se apaixonam porque não tiveram os estímulos necessários para que isso aconteça? E às vezes você tem a sorte de ter uma família, a sorte de ter uma escola. Então, eu também fui para uma escola pública, depois fiz universidade, fiz também escola privada, fiz universidade privada, mas a minha paixão aí, entrando na parte mais eu, né, mais pessoal mesmo, a minha paixão pela filosofia veio de um acaso. Eu descobri a biblioteca da minha cidade. Eu nasci numa cidade chamada Vacaria, que é na Serra Gaúcha, a 950 metros acima do nível do mar, e todo mundo deve ter visto que nevou lá nos últimos tempos. E lá naquela cidade tinha uma biblioteca meio escondida, assim, uma biblioteca pública, meio escondida, nos fundos da catedral da cidade. E foi lá que eu descobri os livros de filosofia, e lá eu comecei a ler aqueles livros que, evidentemente, eu não compreendia naquela idade, com 13, 14 anos, mas eu fiquei muito apaixonada justamente porque eu não compreendia. E eu acho isso uma coisa interessante de contar, considerando a pergunta que você me faz, porque as pessoas, muitas vezes, ou pelo menos muita gente, acredita que para a leitura ser prazerosa, você tem que começar pelo mais fácil. E nem sempre é assim. Às vezes, nós podemos começar por qualquer lugar, digamos assim. A gente precisa começar. É claro que eu tinha, naquela época, um estímulo a mais, que era o fato de que eu vivia numa cidade do interior, numa época em que não tinha internet, né, Cris? Sim. Então, não tinha internet, praticamente não tinha telefone, não tinha mais cinema quando eu fui adolescente, no final dos anos 80, não tinha mais cinema,
tinha televisão com essa programação, essa televisão aberta, que tem uma programação que até hoje é muito ruim. Sim. E então acabava que os livros se tornavam uma grande alternativa, ou as drogas, que também era um destino muito comum para os jovens naquela época. Então, eu me lembro, assim, dos meus muitos amigos que eu tinha, que eram jovens que se entregaram muito para experiências que foram muito tristes, inclusive. Mas eu sempre gostei da biblioteca e sempre achei que ali também era um caminho de fuga daquela realidade insuportável que os jovens vivem nas cidades do interior, que não oferecem a eles alternativas culturais, que não oferecem a eles alternativas